obrigada a todos, tanto pela presença quanto pelo interesse no tema, né? A gente precisa falar muito sobre o transtorno bipolar, porque a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, a gente pode tanto entender melhor e ajudar outras pessoas, quanto a gente procurar ajuda mais cedo. E esse é exatamente o objetivo da nossa aula. Entender um pouquinho dos sintomas e saber como prevenir essas crises. Então, começando, a gente sabe algumas características básicas, né, que eu não vou me deter muito, sobre o transtorno bipolar no geral, né? A gente sabe que é um transtorno de humor, que pode incluir fases de depressão, mas também as fases de mania, que são as acelerações. Né? A gente pode ter também as fases mistas, eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque, no final das contas, a maioria das pessoas que está aqui já conhece um pouco da doença, então, e a gente já teve outras palestras também falando sobre isso, então nosso foco vai ser outro. Nosso objetivo são esses períodos de eutimia. O que é eutimia? Os períodos em que a pessoa está completamente assintomática, ou seja, sem nenhum sintoma, e que ela volta à funcionalidade dela, ela volta à vida dela normal. A prevalência, o que é? A frequência dessa doença na população. Varia muito. Tem alguns estudos que falam de 1%, outros que falam de 2,5%, mas se a gente considerar todo o espectro da doença, aquelas pessoas que têm características de transtorno bipolar, a gente pode chegar até de 8% a 10%. Então, se você pensar que 10% da população pode ter características de bipolaridade e tratar como se fosse um transtorno bipolar, é muita gente. Acomete igualmente homens e mulheres, então a gente tem algumas características que são mais frequentes nos homens, outras que são mais frequentes nas mulheres, mas a frequência da doença nos gêneros é a mesma. E outra coisa que é muito comum é a associação com o uso de substâncias, né? Uso de drogas, abuso de álcool, cigarro, etc. Então, também são características que a gente tem que ficar de olho. Então, quais são as causas, né? Quais são as causas dessa doença? Para a maioria dos transtornos mentais, é assim como no transtorno bipolar, causas multifatoriais, são vários fatores. A principal coisa é a genética. Quando você fala do componente genético do transtorno bipolar, a gente está falando em torno de 70%. Mas não é só isso, né? Se você pensar, por exemplo, os gêmeos monozigóticos, né, que carregam o mesmo gene, em torno de 40% vão ter a mesma doença. Aquele par de gêmeos, né? Então, não é só a genética que vai determinar essa doença. Você tem também a história de vida da pessoa, tudo que ela passou, os traumas, a personalidade do indivíduo, como esse indivíduo reage ao estresse. Então, tem muitas outras características, ou muitas outras coisas que podem causar esse transtorno bipolar, né? Geralmente são episódios recorrentes, então se você teve um episódio de transtorno de humor e você tem transtorno bipolar, o risco de você ter um novo episódio é de mais de 90%. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Causa um impacto muito grande nas relações sociais, por conta dessas variações de humor, existe um desgaste muito grande no relacionamento com as pessoas, então a gente está falando de marido, de filhos, de chefe, de colegas de trabalho, inclusive dentro da própria sociedade. Tem um impacto muito grande no trabalho, principalmente nos quadros depressivos, em que a pessoa não dá conta de trabalhar, né? E na qualidade de vida como um todo, tanto por conta dos sintomas, quanto por conta do tratamento que às vezes deixa a pessoa um pouco mais prostrada. Então a gente vai falar sobre isso também ao longo da aula. O diagnóstico é basicamente clínico. O que isso quer dizer? Que vai basear na entrevista com o paciente, na coleta de dados da história com a família e no exame psíquico, ou seja, na avaliação que o médico faz durante a entrevista e ao longo do acompanhamento. A gente não tem um exame que feche esse diagnóstico de transtorno bipolar. As fases, a gente sabe das fases de mania ou de hipomania, que a gente tem uma elevação do humor muito grande, né? Irritabilidade, aumento de energia, aumento de atividades. Então, são pessoas que são muito irritadas ou muito eufóricas, que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, que têm um aumento de planos, têm um pensamento muito acelerado. Isso pode gerar um prejuízo muito grande, como comportamentos de risco, aumento de desinibição, direção perigosa, abuso de substâncias. Então, é um quadro que é muito delicado. E no quadro de depressão, a gente já fala do outro polo, né? O humor deprimido, com tristeza a maior parte do tempo, falta de ânimo, isolamento, muitas vezes ideação suicida. E a gente tem também as formas mistas, em que a pessoa tem sintomas de aceleração e tem sintomas de depressão ao mesmo tempo, que são quadros também muito perigosos, em que a pessoa está triste, mas ao mesmo tempo está com um pensamento muito acelerado, está com aumento de energia, está com uma inquietação, uma ansiedade muito grande. E isso causa também bastante sofrimento. O principal slide que eu digo dessa aula
é a questão da neuroprogressão, que é um conceito que já vem há uns 10 anos, mais ou menos, sendo trabalhado, mas que a maioria dos pacientes e das pessoas não conhecem, que acontece principalmente no transtorno bipolar, mas também em outros transtornos mentais. O que é isso? À medida que a pessoa vai tendo eventos, né, episódios ou de depressão ou de mania, isso causa um desgaste. Então, a gente vê aqui no começo, né, que esse indivíduo ele vai ter uma vulnerabilidade genética, lá em cima, né, ele tem um risco genético para apresentar a doença, e aí esse risco genético vai causar uma dificuldade na adaptação aos eventos estressantes. Então, uma pessoa que tem um risco de desenvolver o transtorno bipolar, se ele passa por algum estresse específico, ele tem um risco maior de desenvolver uma crise do que uma pessoa que não tem aquela vulnerabilidade genética, né? E a partir daí surge um episódio que pode ser de mania, de depressão, ou um episódio depressivo com características de mania ou vice-versa, né? E isso vai causar as alterações cerebrais e celulares, ou seja, tanto nas células como no cérebro como um todo. A gente fala de alterações tanto moleculares quanto estruturais mesmo do cérebro. E isso leva a uma mudança em algumas características genéticas do indivíduo, inclusive, né, que a gente chama de epigenética. E aí isso vai levar a uma maior vulnerabilidade a novos eventos. Então, o que acontece ao longo do tempo? Cada vez menos estresse é necessário para causar uma nova crise. E uma crise vai levando a outra crise, né? Então, chega um ponto, se a pessoa tem várias crises ao longo da vida, que chega num momento que não acontece nada e a pessoa simplesmente desenvolve um novo episódio. E é isso que a gente precisa evitar. Porque se a pessoa está tendo crises atrás de crises, essa neuroprogressão vai levar a um prejuízo não só com relação ao funcionamento durante a crise, mas isso pode causar sequelas cognitivas. O que é a sequela cognitiva? Prejuízo no funcionamento, dificuldade de memória, dificuldade de restabelecer as suas atividades, dificuldade nas relações, cada vez mais, como eu coloco aqui do lado. Menor intervalo entre os episódios, então acaba que uma crise demora mais o intervalo entre as crises vai diminuindo. Então, você tem uma crise, depois tinha uma outra depois de 6 meses, daqui a pouco começa a ter a cada 4 meses, a cada 2, e daqui a pouco você não sai mais da crise, né? Essas crises são mais intensas e mais prolongadas ao longo do tempo, e, além disso, existem cada vez mais necessidades de mais intervenções. Então, você precisa de mais medicação, você precisa de medicações em doses mais altas, então você tem também mais efeitos colaterais. Então, vai virando uma bola de neve, tá? E aí, quais são os prejuízos causados pela doença? A gente tem o prejuízo tanto agudo durante aquele episódio de mania ou depressão, ou durante essas fases mistas, e também os prejuízos entre as crises, que muitas vezes a pessoa não consegue recuperar aquela funcionalidade. Então, a gente está falando de dificuldade de organização, de concentração nos estudos, de autocuidados. Então, a pessoa era super funcional, super ativa, daqui a pouco você tem que estar mandando ela tomar banho, você tem que estar mandando ela tomar um remédio, você tem que estar mandando ela sair de casa, né? Então, vai surgindo um prejuízo maior nesse sentido. Redução da capacidade laboral também é muito frequente, então faltas frequentes ao trabalho porque a pessoa não consegue acordar, ou então vai para o trabalho e não produz. Por exemplo, um advogado que resolvia 8 processos por dia, hoje em dia só consegue fazer 2, né? Isso pode acontecer. Um impacto econômico muito grande, principalmente por conta dessa redução do rendimento laboral, né? das faltas, etc., por a pessoa produzir menos, e também pelo prejuízo que ela teve com relação à própria doença. Então, se ela teve em crise, ela gastou demais, ou ela teve uma desorganização financeira, né? Então, isso tem um impacto econômico muito grande. Além disso, o custo do tratamento, às vezes, é alto, né? Então, são coisas que a gente precisa relembrar. Interferência nas relações interpessoais, na relação entre as pessoas, né? Então, a gente está falando de isolamento social, aquela pessoa que você tem que ficar chamando para sair o tempo inteiro e a pessoa não quer sair, né? As relações familiares muitas vezes são desgastadas, então a família chega num momento de esgotamento, eu não dou mais conta, eu vou desistir do meu parente porque ele só me trata mal, ele é irritado, etc. Então, realmente é muito complicado. Problemas judiciais podem acontecer também, então a pessoa num surto de agressividade pode receber um processo, né? Um marido que agride a mulher pode entrar na Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Uma pessoa que tem um dano ao patrimônio, quebra coisas na rua, né?
então pode ser preso, e daí a gente vê muitos problemas legais também. E o risco de suicídio, que é uma coisa que a gente se preocupa muito. Então, tanto agressividade a si mesmo, quanto agressividade às outras pessoas e ao patrimônio. A gente sempre vai lutar para evitar isso. E como é que a gente faz para evitar todo esse desfecho ruim? Primeira coisa, não há cura. E isso é muito difícil, dói muito para as pessoas. Eu vou ter que tomar remédio a minha vida toda? Vai. É difícil, mas é possível a gente sair disso, né? Não tem como eu fazer um tratamento alternativo, tem como eu fazer, tomar remédio natural, ir na igreja, etc. Os outros tratamentos podem complementar, mas nunca vão substituir o tratamento medicamentoso. Então, essa é a parte mais difícil para os pacientes se darem conta e levarem adiante, certo? Então, o uso irregular da medicação é o principal desencadeador das crises. Porque o que acontece? Existe uma negação do diagnóstico. Não, eu não tenho um transtorno bipolar, eu tive uma crise de estresse. Ou então, não, eu não tenho um transtorno bipolar, não. Aquele médico que está dizendo porque ele quer ganhar dinheiro em cima de mim, sabe? Então, vem muitos questionamentos dos pacientes, uma negação da doença que leva à interrupção da medicação. Muitas vezes até por outros fatores que eu vou falar também. Quando a gente fala de estratégias de tratamento medicamentoso, a gente está falando do lítio, dos anticonvulsivantes, que vocês já devem conhecer, que é o divalproato de sódio, ácido valproico, lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina, né? E os antipsicóticos a gente também utiliza, por mais que seja a classe antipsicótico, também tem ação estabilizadora de humor, então a gente também usa. Se vocês já podem ter ouvido falar da risperidona, quetiapina, olanzapina, entre outros, né? Lurasidona, que é uma medicação que entrou há pouco tempo no Brasil. Além disso, a gente pode usar em alguns momentos ansiolíticos e sedativos, então a gente está falando ali do clonazepam, por exemplo, que a gente usa para aliviar temporariamente os sintomas ansiosos, o zolpidem para ajudar no sono, mas esses medicamentos, eles são temporários, a gente sempre vai focar no tratamento de base, com essa primeira linha aqui de tratamento e usar esse aqui só temporariamente até a gente estabilizar, né? Podem ser usados antidepressivos como fluoxetina, amitriptilina, escitalopram, venlafaxina, a gente pode usar, mas a gente sempre vai deixar em segundo plano para um momento em que o quadro realmente não responda. Por quê? Porque o antidepressivo ele pode causar virada maníaca. O que é isso? A pessoa está deprimida, você coloca o tratamento, a pessoa fica eufórica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pode ser usado? Pode, desde que associado a um estabilizador de humor e com acompanhamento de perto. Tá? É muito importante também o manejo dos efeitos colaterais, que além da questão da negação do diagnóstico, muitas vezes o paciente interrompe o tratamento por conta desses efeitos colaterais que muitas vezes são indesejáveis. Então, a gente está falando, por exemplo, de ganho de peso, de sonolência excessiva, queda de cabelo, né? E para cada sintoma desse, existem formas de manejar. Então, ganho de peso, a gente vai focar na dieta, principalmente, porque o que é você engordar? É você comer mais do que você precisa. Se você não comer mais, você não vai ganhar peso, você pode até inchar. Mas engordar, você não vai engordar. Quem engorda é você, não é o remédio, né? Fim das contas. Então, primeira coisa, dieta, atividade física ajuda bastante. Redução de dose pode ser usada em alguns momentos. Às vezes os pacientes reduzem por conta própria e aí voltam a ter crise, né? A administração de medicamentos específicos como se fossem, entre aspas, antídotos para aquele sintoma. Então, o paciente que tem tremor, por exemplo, a gente pode colocar uma medicação específica para aliviar o tremor, né? Ou então a pessoa que tem queda de cabelo, a gente colocar uma vitamina que ajuda a reduzir a queda de cabelo. Existem algumas estratégias nesse sentido. Né? Dependendo se o paciente tem sonolência, a gente pode mudar o horário, ou então associar a medicação com alimento se ele está tendo náusea. Então, a questão que a gente sempre orienta para os pacientes é: você está tendo algum efeito colateral com a medicação? Não suspenda, converse com seu médico e veja se é possível adotar alguma dessas estratégias antes da gente reduzir a dose ou mudar o tratamento, tá? A relação médico-paciente é muito importante, muitas vezes é o que segura o paciente dentro do tratamento. Então é importante você se sentir à vontade com seu médico, conversar com ele, tirar todas as dúvidas, se sentir seguro, porque às vezes você tem um efeito colateral e você não quer falar que você diminuiu ou parou o remédio para não desagradar ele, porque ele vai brigar, etc. Então, assim,
o médico não é pai. Ele pode até puxar sua orelha, mas ele não é seu pai, ele não vai te dar uma bronca como se fosse um pai. O objetivo é que você fique melhor, ele está querendo te ajudar. Então você tem que se sentir à vontade também para conversar e dizer o que é suportável e o que é insuportável, tá? E sempre vai se pesar o custo-benefício. Se aquele efeito colateral ficou insuportável, vamos pesar. Então, será que a gente vai trocar por uma medicação que é menos eficaz? E aí, você dá conta de assumir esse risco de que você pode piorar? Você tem uma rede de suporte para caso você volte a piorar, você volte logo para o médico para ele poder organizar a sua medicação de novo? Então, isso sempre vai ser avaliado, tá? Então, além do uso regular das medicações, que é o primeiro passo, muitas vezes ele não é suficiente. Por quê? Porque a gente tem efeito colateral, porque a gente tem sintomas que não são atingíveis somente com a medicação, porque a gente tem muitas outras questões que estão envolvidas na doença, que não envolvem só simplesmente o uso do remédio. A gente está falando de relação familiar, a gente está falando de volta ao trabalho, a gente está falando de autoestima, de planos para o futuro, autoimagem corporal, a gente está falando de muita coisa, não é só remédio. Então a gente precisa das outras medidas comportamentais também. Principal coisa, horários regulares de sono. Por quê? Porque durante o sono é o momento em que os neurotransmissores, as substâncias cerebrais, vão se reequilibrar, vão se estabelecer. O corpo descansa, o cérebro também precisa descansar, principalmente se você passou por uma crise, né? Então, privação de sono depois do uso irregular da medicação é o que mais desencadeia a crise. Então, quando a gente fala de horários regulares de sono, se você tinha um padrão de dormir em torno de 7 horas por noite antes de você ter o primeiro episódio da doença, você precisa voltar a dormir 7 horas por noite. Ah, mas eu dormia em torno de 4 horas por noite a vida toda. Peraí, vamos investigar. Será que você já não tinha sintomas há muito tempo? Será que realmente você não precisa dormir um pouquinho mais? Né? Então tem muita coisa aí que a gente precisa ficar de olho, mas é importante dormir. Então, muitos pacientes jovens que são diagnosticados com transtorno bipolar dizem que assim, eu não vou parar de ir para minha balada. Eu quero ir para a balada, tomar meu energético toda sexta, todo sábado e todo domingo. Olha, me desculpa, mas você pode entrar em crise de novo. E aí, você vai fazer essa escolha? Né? Então, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Outra coisa que é importante, o estabelecimento de rotinas. Se você tem uma rotina, você sabe o que você vai esperar logo depois. Você fica menos suscetível ao estresse. Então, qualquer tipo de estresse, como eu falei lá para vocês anteriormente, o estresse, tanto físico quanto psicológico, ele pode desencadear uma crise. Então, o estabelecimento de rotina é importante. Controle de estresse, e aí a gente está falando de estresses físicos. Então, por exemplo, se você não é de fazer trilha, por que você vai passar 4 dias fazendo trilha embaixo do sol quente? Né? E eu estou falando também de estresse emocional. Tem certos estresses na vida que a gente não consegue prevenir. Um adoecimento de um parente, um desemprego, às vezes, né, que vem de repente, a gente não consegue. Conflitos familiares, às vezes, traição do parceiro. Tem certas coisas que acontecem na vida mesmo e a gente tem que saber lidar. Mas tem certas coisas que a gente pode evitar. Então, assim, se você sabe que ir na casa de tia fulana é escutar coisas que você não quer ouvir, que você vai ficar chateado, para que você vai? Você tem certas coisas que são evitáveis. E todas essas coisas aqui que eu estou falando para vocês, a gente vai se dando conta também na psicoterapia, que é o que eu vou falar no final, que também é muito importante. Né? Evitar o uso de substâncias. Por quê? Porque o uso de substâncias, a gente está falando de álcool, de cigarro, etc., vai mexer nesses neurotransmissores. Se você usa alguma coisa e você tem algum tipo de sensação diferente ou alguma mudança de comportamento, e você já tem uma doença que pode causar isso, então por que você vai usar? Né? Tem gente que usa as drogas, por exemplo, a maconha, como automedicação, para dormir, para aliviar a ansiedade, etc. Mas o que a gente vê a longo prazo é que isso vai desorganizando as substâncias cerebrais para desencadear mais crise. E, além disso, algumas substâncias, elas interagem, inclusive, com as medicações que você está usando. Então, por exemplo, existe um antipsicótico que, se você fuma, você reduz o nível desse antipsicótico no sangue. E aí você precisa de doses maiores para manter o mesmo efeito. Então, evitar cigarro, evitar álcool, evitar drogas ilícitas. Inclusive, cafeína, alguns pacientes a gente orienta a evitar, porque também tem uma ação estimulante,
né? Todo mundo que toma muito café sabe que tem momentos que quando toma demais, fica com o coração acelerado, tem tremor, às vezes se sente um pouco mais ansioso. Então, se isso acontece com quem não tem transtorno bipolar, imagina com quem tem, né? Quando eu falo de evitar o uso de álcool, eu não estou dizendo para você abolir totalmente o uso de álcool na sua vida, mas você precisa moderar o consumo e conversar com o médico sobre qual é a quantidade que você pode usar. Por quê? Uma coisa é você tomar uma latinha para você socializar com as outras pessoas. Outra coisa é você que não costuma beber, tomar 3 caipiroscas e ficar tonta e cair, né? Então, assim, não é só por conta da interação medicamentosa, que também pode acontecer, mas é pelas mudanças comportamentais que você vai ter e a mudança cerebral que você vai ter com o uso dessas substâncias. Outra coisa que você precisa ter muito cuidado são as medicações para estudar ou para emagrecer. A pessoa diz, eu tive uma crise, ou eu estou tomando um remédio que eu fico muito lento, eu preciso tomar um estimulante, né? E aí o que acontece? Essas medicações estimulantes também podem acelerar o cérebro e causar um episódio de mania, por exemplo, ou te deixar mais ansioso, desencadear um quadro misto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Atividade física. Rapaz, a maioria dos pacientes dizem assim, pô, que saco, toda consulta você me manda fazer atividade física e ir para o psicólogo. Não aguento mais ouvir isso. Se a gente fala é porque tem um motivo, é que nem mãe em alguns momentos, né? Fica repetindo, alguma hora vai fazer sentido. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de manejo de estresse, todo mundo sabe, né? O corpo, o sangue vai circulando mais rápido, circula mais rápido, libera radicais livres, vai eliminando toxinas, isso diminui a inflamação que é causada pela doença no corpo. Além disso, libera substâncias que causam prazer, então ajuda a aliviar os sintomas de humor, principalmente os sintomas depressivos e ansiosos, né? Além disso, perda de peso, que muitas vezes a medicação pode aumentar o seu apetite, fazer você engordar, ou então... se você ficou deprimido e ficou comendo demais e tal, com atividade física você consegue perder esse peso, né? Então, existem inúmeros benefícios para a atividade física. Inclusive, tem estudos que falam que, dependendo da quantidade de atividade física e do tipo, você pode ter uma ação, inclusive, antidepressiva. Imagine, né? Então, outra coisa que é importante também são as atividades de socialização. Por quê? Quando você está socializando, você está mudando um pouco o foco do seu sofrimento, um pouco o foco do seu sintoma, ajuda a aliviar o isolamento. Isso pode te estimular e te ajudar a sair de uma crise também, tá? Por que a gente fala tanto da psicoterapia? Primeira coisa, prover suporte durante os episódios. Quando você está deprimido, você está sem ânimo de nada, você está com um monte de pensamento distorcido. Eu não valho para nada, a vida não dá certo, etc. E a psicoterapia te ajuda, te direciona para lidar melhor com esses sintomas. Segunda coisa, aborda sintomas residuais, como eu falei, aqueles sintomas que a medicação não consegue agir, tá? Terceira coisa, ajuda a diferenciar os aspectos da personalidade e da doença. Às vezes a pessoa está estressada, ela não sabe, será que eu estou entrando em crise ou será que é natural que eu esteja em crise, né? Estimula a autopatognose, ou seja, você ter o entendimento da sua doença e você lidar melhor com todos os prejuízos e os desafios que você teve com essa doença. Aumenta também a adesão ao tratamento, porque à medida que você vai se conhecendo, você vai lidando melhor com tudo isso, né? Encoraja também as medidas comportamentais e incita ao autoconhecimento e reconhecimento de pródromos. O que é isso? Você vai começando a diferenciar. Você começa a ter algum sintoma e você começa a perceber, poxa, eu não sou assim. Tem alguma coisa errada, eu preciso procurar ajuda. Então, a psicoterapia faz essa diferença. Pacientes que já estão em terapia, eles notam os sintomas muito antes que, inclusive, as pessoas que estão em volta. Quais são as funções da família em todo esse processo? Apoio ao tratamento. Então, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda para marcar consulta, supervisão do uso de medicamento. E aí, tomou o remédio na hora certa e tal, está acabando a receita, vamos voltar lá para pegar uma receita nova, comprei seu remédio para não deixar faltar. Muitas vezes o paciente precisa desse suporte. Né? O estabelecimento de um ambiente saudável, o que é isso? Um ambiente que tenha brigas o tempo inteiro, vai ser um ambiente de estresse, pode desencadear a crise também. Então, a família também tem essa função de ajudar o ambiente a ser menos estressante.
apoio emocional nesses períodos de crise e para lidar com essas dificuldades do diagnóstico e do tratamento. Identificação das variações de comportamento que muitas vezes os pacientes não percebem. Olha, você está ficando mais irritado. Não, mas a culpa é sua porque você fez isso, isso e aquilo. Olha, mas quando a gente já passou por um problema semelhante, você não reagiu dessa forma. Né? Então, assim, a família consegue sinalizar algumas coisas e ajuda o paciente a procurar ajuda antes. Né? Agora, o que é importante para a família? Cuidar da própria saúde mental. Muitas vezes a família foca naquele paciente, não se cuida e com isso dá cuidado demais, cobra demais e acaba contribuindo para um ambiente que não é saudável. Né? É importante também evitar cobranças excessivas e formas sutis, hostis de tratar o paciente. Né? Então, você faz tudo errado, você não me ajuda, etc. Isso também pode contribuir para um ambiente ruim. E aí, o que a gente fala de pródromo de crise? Pródromo quer dizer que são sintomas que dão a entender que uma crise está se iniciando. É nesse momento que a gente precisa mudar a medicação. Então, um paciente que está ficando mais irritado que o normal, que tem mais dificuldade de lidar com os problemas do que tinha antes, que está precisando dormir menos, é diferente de insônia, né? Não preciso dormir 8 horas por noite, eu estou só dormindo 3 horas e para mim está ótimo. Sendo que você sempre dormiu 8 horas. Isso está estranho também, né? Pensamento acelerado, pensar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, fazer planos que eram fora do padrão. Então, uma pessoa que sempre foi organizada com dinheiro começa a gastar muito mais do que costumava gastar e fazer dívida no cartão. Isso é um sinal de que a crise está começando, né? De mania. Quando a gente fala de crise de depressão, tristeza, ansiedade, desânimo, o afastamento das pessoas, muitos pensamentos ruins. Então, isso também são coisas que podem começar e que a família pode ficar de olho, tá? O que a gente precisa fazer para frear o início de uma crise de mania? Vamos falar aqui especificamente para o paciente que está entrando em mania. É o que é o mais difícil, que é ouvir a opinião do outro. Porque o paciente, quando ele está entrando em crise, num episódio de euforia, o que ele vai fazer? Ele vai se achar muito especial, ele vai se achar o sabichão, ele não vai conseguir escutar muito a opinião do outro. Mas se tem 4 pessoas, é meu irmão, é meu colega de trabalho, é meu namorado e meu vizinho, todos estão dizendo que eu estou irritado, ou que eu estou estranho, ou que eu estou ansioso. Gente, será que realmente o problema é com todas essas pessoas em volta de mim, ou será que tem alguma coisa comigo, né? Compartilhar com os familiares também. Então, tipo, eu estou ficando estranho, eu vou precisar de ajuda, né? Se você tem um descontrole financeiro, deixar os cartões de crédito com outra pessoa, né? Não tomar nenhuma decisão, porque se você tomar uma decisão grande, eu vou me separar, eu vou pedir demissão, eu vou comprar um lote, por exemplo, eu vou comprar um carro, pode ser que quando você saia da crise você se arrependa. Então, nenhuma decisão grande deve ser tomada nesse momento. Né? E evitar situações de exposição social, porque às vezes a euforia vem de uma forma tão intensa que aí a pessoa diz, não, eu vou para aquela balada lá. Quando chega lá, vê o pessoal empolgado, quando vê está cometendo muitos excessos, se expondo e quando sai da crise passa por vergonha. Né? Então, evitar situações que possam expor. Né? Comunicar ao médico e manter as medidas comportamentais, de usar o remédio, dormir na hora certa, etc. Isso também ajuda a evitar a crise. O que fazer para frear o início de uma depressão? Também pedir ajuda aos familiares. Muitas vezes a depressão ela é muito mais sutil para quem está de fora ver. Então, focar em atividades prazerosas, evitar muitas cobranças ou coisas que causem muito estresse. Se lembrar, que é a parte também que é muito difícil, que esses pensamentos ruins são sintomas. Né? Eu nunca mais vou conseguir melhorar, eu não vou sair disso, a vida nunca mais vai ter sentido. Todos esses pensamentos ruins são sintomas depressivos. Então, se você pensa que aquilo é um sintoma, é menos difícil para você lidar. De você pensar, poxa, isso é um sintoma, eu já estou me tratando, isso vai melhorar. Né? Comunicar ao médico também para poder fazer ajuste de medicação. Intensificar a psicoterapia também é muito importante. Manter as medidas comportamentais e o uso das medicações, que a gente sempre reforça também. Então, para quem dormiu a aula toda, o resumo é esse aqui. Usar as medicações conforme prescrito, manter psicoterapia regular, eu acho que a gente sempre vai repetir isso, acompanhamento psicológico, evitar dormir muito tarde, evitar dormir menos horas do que você costuma dormir. A rotina ajuda a aliviar o estresse, então se você tiver horários regulares para fazer as coisas, vai ser melhor para você. Tentar evitar situações que causam ansiedade ou raiva, por isso que eu coloquei aqui tentar, porque às vezes não dá, mas tentar.
Não fumar, usar drogas ilícitas ou medicamentos sem prescrição médica, porque muitas vezes se você usa um remédio que te causa aumento de energia, pode te levar a uma virada maníaca, né? Evitar o abuso de bebidas alcoólicas e sempre, se for usar algum tipo de bebida alcoólica, conversar com o médico para ver se isso é interessante para você ou não. Se você tem um problema com álcool já que te desencadeia a crise ou você já está desenvolvendo um alcoolismo, é 0 de álcool. Então o médico vai poder te orientar melhor quanto que você pode beber, se é que você pode, né? Fazer atividade física e manter a socialização e as atividades de lazer. E o mais importante que está aqui embaixo, procurar ajuda imediata se perceber qualquer tipo de mudança de humor ou de comportamento. Tá? Então, o que eu quis dizer com tudo isso aqui? É o seguinte, que se responsabilizar pelo tratamento é o primeiro passo para a sua qualidade de vida. Porque você para o remédio agora, você entra em crise, daqui a pouco você não consegue manter o mesmo funcionamento que você tinha antes. Então, se responsabilizar é o primeiro passo para você ter uma vida melhor. Obrigada, gente.